Então esse é um tutorial muito breve, onde eu vou seguir os passos daquele PDF, que também está disponível para vocês, e seria a instalação do nosso ambiente de desenvolvimento. Vou começar pelo passo 1, que seria instalar o STM32 CubeMX. Eu já fiz download de todos os arquivos necessários, eles estão aqui. Eu vou colocar os links lá também na descrição. Vamos começar então aqui do Cube, né? Vou executar a instalação. E esta é a primeira atividade. Como vocês podem ver, essa máquina virtual foi a que eu comecei. A instalação aqui ela é uma máquina do zero, né? Como se fosse uma instalação do Windows nova. Ele já está pedindo aqui a instalação do Java. Talvez a de vocês não peça, porque ela já é uma máquina que está funcionando. Talvez vocês já tenham instalado Java em alguma outra oportunidade. Aqui no meu caso, eu vou então voltar, e eu também já fiz o download do Java, o link também está na descrição. Vou só instalá-lo aqui para ver o que acontece. Então, instalado o Java, eu posso voltar para o CubeMX e dessa vez ele não deve reclamar, né, que está precisando do Java. Aqui a instalação é muito trivial, né? Só ir clicando Next e aceitando. E pronto. Está instalado o STM Cube, né? CubeMX. Próximo passo agora seria a instalação das ferramentas do compilador. Vocês têm duas opções: ou navegar nos links que eu forneci e baixar uma ferramenta por uma, ou então usar o arquivo tools.zip que eu forneci, onde o conteúdo da pasta já é então todas as ferramentas que a gente vai precisar já prontinhas, né? No tutorial eu pedi para vocês criarem uma pasta chamada ARM-GCC. Acho que é interessante que vocês sigam esse meu padrão aqui, porque senão vocês vão ter que adaptar todos os caminhos que estão no tutorial para o caminho que vocês escolheram. Aí, se por acaso vocês esquecerem vai ter problema na hora de executar as ferramentas e vai ser um pouco difícil, né, de encontrar esse problema. Então, mantendo nesse padrão C ARM-GCC Tools, fica mais fácil de a gente encontrar algum problema que pode ter acontecido. Então, eu estou descompactando as ferramentas. Descompactado todos os arquivos, nós temos aqui o GCC, o Make e o OpenOCD que a gente vai utilizar para depuração. A gente tem que colocar as pastas bin respectivas no path do Windows, né? Temos várias maneiras para fazer isso. A que eu coloquei no roteiro seria executar esse comando
aqui, que é um atalho, né? Que já vai diretamente para a janela de pé. Tem outras maneiras de chegar aqui, mas eu acho que essa aqui é a mais rápida que a gente pode encontrar, né? Então a gente vai editar a variável de pé. Por enquanto ela não tem nada. E eu vou adicionar então as 3 pastas bin que foram recém-descomprimidas, né? Vou começar aqui com a pasta do GCC, colocar ela aqui, C, Armitus, GCC. Depois então eu vou partir para a pasta do Make, também tem um bin ali, né? O caminho é este, e eu vou colocar aqui. E por último, então, nós temos o OpenOCD, que também tem uma pasta bin, e ela vai então aqui na nossa variável de ambiente. Feito isso, tudo já deve funcionar corretamente, né? Para verificar, eu posso abrir um prompt de comando, digitar make, e a gente vê que o erro que deu é que eu não tenho o makefile, ou seja, o make está funcionando, né? Quer dizer que o path que a gente acabou de configurar também está funcionando. Claro que não tem muita graça testar aqui numa pasta vazia, e o que a gente vai fazer então é testar utilizando um código de exemplo, que também é fornecido, né? O Hello Blue Pill aqui. Eu vou descompactá-la. Nesse caso aqui, só para um teste, eu vou descompactar na raiz aqui da minha máquina virtual mesmo. Então, eu posso navegar até essa pasta aqui no prompt. CD, não é Blue Pill, é Hello Blue Pill. E eu posso observar que tem um arquivo de makefile, então, e que se eu der make, e se tudo funcionar corretamente, ele deve começar a compilar. A gente vê que a compilação aqui ela não é muito amigável, né, do ponto de vista de texto, né, mas nas últimas linhas aqui a gente pode reparar que ele criou 2 arquivos, um arquivo .x e um arquivo .bin. Ou seja, o meu compilador está funcionando corretamente. Depois disso, para facilitar muito a nossa vida, a gente não vai ficar compilando aqui a partir do prompt. A gente vai utilizar o Visual Studio Code. Eu também já fiz download do Visual Studio aqui e vou fazer então agora a instalação do mesmo. Novamente, essa instalação não tem segredo. É só ir clicando Next, Next, Next. Vou executar. E este é o Visual Studio Code. Para que ele consiga editar arquivos C++, né, a gente precisa instalar aqui alguns plugins. Aqui é o diretório de plugins, né? O primeiro deles é a extensão de C e C++, que é essa aqui. E depois é para a gente debugar o nosso microcontrolador, que é esta aqui.
Instaladas as extensões, eu posso então abrir o diretório que eu recém descompactei, que no meu caso Semolupil. O zip que eu forneci então já vem as configurações que precisam ser feitas para ele conseguir compilar. E eu clicando aqui em Run Terminal, Run Build Task, Build, a gente pode ver que agora o Visual Studio assumiu a tarefa aqui de compilar, né? O Make disse que não tinha nada para fazer, porque eu tinha acabado de compilar lá na linha de comando. Eu posso dar aqui um clean, só para testar, né, que o meu build funciona. A gente pode ver que essa saída, ela é exatamente a mesma saída que a gente obteve lá no terminal. A gente também pode observar que ele criou uma pasta build aqui, que tem o bin e o elf. E a gente pode navegar aqui para a janela Problems e ver que não tem nenhum problema, né? Eu vou abrir o nosso main.c e gerar um problema aqui de propósito. Vou, por exemplo, tirar um ponto e vírgula aqui. Então, quando eu vier aqui em Build, vamos ver o que acontece. Aqui deu um erro, ele já grifou o erro, né? Só que não é muito amigável de ver. Se eu vier na janela Problems, aí sim, né? É o que a gente é acostumado a ver aqui. Estamos esperando um ponto e vírgula aqui. Resolvendo o problema, eu posso voltar aqui para o meu build. E eu vejo que os problemas não aconteceram mais. E isso conclui então a instalação do nosso ambiente de desenvolvimento.